Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo ao canal Jesus Cura, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe no dia de hoje. Então, hoje o episódio será um pouco mais curto, porque do episódio anterior eu dei meu testemunho, então foi um pouco longo, mas esse vai ser bem menor, tá? Porque antes de eu começar a falar sobre o que falaremos hoje, eu quero deixar uma coisa explicada aqui para o pessoal, tá? Qual é o objetivo que eu pretendo fazer com esse canal? O objetivo é fazer live, não é fazer vídeo, tá? Como eu não sabia mexer em rede social, principalmente no YouTube, eu tô aprendendo, então tô fazendo tudo via vídeo. Então, os primeiros vídeos que eu lançar vai ser assim, tá? Pode ser que não saia no horário, porque estou aprendendo a mexer, mas a partir do momento que eu decidi que eu farei as lives, tá? Então tudo mudará. Então as lives serão transmitidas todos os sábados às 4 horas da tarde, tá? Sem falta, no horário correto, horário certo. Só que até isso acontecer, eu ficarei lançando alguns vídeos, tá bom? Porque eu preciso aprender a mexer, também preciso estudar um pouco mais sobre o assunto, tá? Mas eu acredito que é só uma questão de tempo, talvez 1, 2, 3 meses no máximo, eu farei as lives, tá? Então ficará tudo certinho, tá? Então, voltando para o relato de hoje, hoje eu falarei um pouco sobre a primeira vez que o Espírito Santo se manifestou no meu corpo, tá? Faz pouco tempo. E também falarei um pouco sobre o Réveillon, principalmente agora essas datas comemorativas de finais de anos. Acontece, muitas pessoas do mal, né, o pessoal das trevas, usam essas datas para... Eu tinha falado do presente, só que agora eu falarei sobre comidas e bebidas, rituais que as pessoas fazem para destruir o próximo, para amarrar alguém, sabe, para destruir a vida financeira, o lar daquela pessoa. Elas usam comidas e bebidas. Então, mostrarei para você como é que funciona e deixarei o povo em alerta, tá? Para qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida que recebeu algum presente amaldiçoado, sabe o que fazer, tá ok? Então tá. Primeiro eu falarei da minha experiência com o nosso Espírito Santo, né? Faz pouco tempo isso, foi mês passado, no dia 9 de novembro de 2025. Como que isso aconteceu, né? Eu nunca tinha tido experiência nenhuma com o Espírito Santo, até porque eu nem tinha me convertido ainda. Já tinha algumas experiências com Jesus Cristo, mas somente isso, tá? Como é que foi? Foi no dia 9, eu não lembro se foi um domingo, qual o dia da semana que foi, mas eu lembro que eu estava na cama, né? Estava assistindo ali vídeos no YouTube e eu estava passando ali, rolando para escolher algum vídeo e apareceu um culto que estava passando ali ao vivo da igreja, não, não é Universal, Universal não, Deus me defenderá, é da igreja Glória a Deus. Também não é Glória a Deus, desculpa. É tanto nome de igreja que eu acabo me confundindo, tudo muito parecido. Assembleia de Deus, lembrei por que que é Assembleia de Deus. A minha avó também era da Assembleia de Deus, então era Assembleia de Deus. Eu lembro que esse culto era de uma igreja do Ceará. Eu acho, não sei se é Ceará, mas eu acho que era da cidade chamada Campina Grande. Eu lembro, eu até salvei o vídeo. Então, eu comecei a assistir esse vídeo até que apareceu ali no uma pessoa pregando, era uma pastora. Eu achei interessante o jeito que ela estava pregando ali, fiquei acompanhando. Daí, quando eu percebi, ela começou a orar. Começou a orar, começou a orar e começou a falar em língua. Começou a falar em língua, começou a falar em língua. Né, tava ali. Para mim, eu estava conhecendo. Para mim, era tudo muito estranho. Não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Até que ela começou a orar em língua, e eu lembro de eu me sentir assim, meio tonto, assim, sabe? Daí ela começou ali a pregar, e às vezes ela falava assim, levante a mão, glória a Deus, e não sei o quê. Eu lembro que quando eu fiz assim, glória a Deus, eu caí apagado. Eu estava sentado na cama, eu lembro de ter apagado assim, e caído assim pro lado pela cama, e ficava com a mão assim para cima, e eu não via nada, estava apagado.
Não vi nada, para mim, apagado. É como se eu tivesse tomado uma anestesia geral e tinha ido para uma cirurgia. Eu já tive essa experiência. Não vi nada, não senti nada, não estava em lugar nenhum. Não estava, para mim era tudo uma escuridão, um breu. Era só isso que eu via, tudo escuro, e as minhas mãos se debatendo assim, eu deitado assim no chão, e ela falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que eu devo ter ficado ali o quê? Eu não sei, para mim foi tudo muito rápido, mas pode ser que tenha demorado. Foi uns, que, uns 2, 3 minutos. Então eu lembro que eu fiquei naquela situação, né? Daquele jeito ali, me debatendo, com a mente apagada, mas eu ainda, a audição estava aberta, eu escutava alguma coisa ou outra, e me debatendo, até que o Espírito Santo subiu, assim, sabe? Então, essa foi a minha primeira vez que eu tive experiência com o Espírito Santo. Não sei se ele só se manifestou e limpou o meu corpo, ou se aquilo era o batismo do Espírito Santo, não sei, não sei como é que funciona. Eu até vi alguns vídeos que tinha gente, pastores que falavam que não é necessário falar em língua para ser batizado em Espírito Santo, e outros falavam que era preciso falar em Espírito Santo. É só através de falar em línguas que o batismo era feito. Eu não falei em línguas, até porque era uma barreira que eu tinha. Para mim, eu achava que era mentira, que as pessoas fingiam falar em língua. Até para que falar em línguas para falar com português, com brasileiros? Para mim não faz sentido. Eu acho que a pessoa tem que falar em língua quando tiver que falar para outros povos, que falam outras línguas que não vai te compreender no português. E eu acredito que é nesse momento que Deus usa a pessoa para falar em línguas para levar a passagem para outras para levar a mensagem para outras pessoas que não estão entendendo o que está falando, mas através da oração em língua ela acaba entendendo o que está falando. Então, era isso que eu sempre imaginava que línguas deveria ser, mas pelo que eu, um pouco de conhecimento que eu vi, parece que cada pessoa pensa uma coisa, dependendo do segmento religioso da pessoa, sabe? Então, é meio complexo, assim. Mas depois, assim, eu falei com pessoas que falam em línguas, eu queria saber se realmente isso é verdadeiro, se isso existe ou não, sabe? Porque eu meio que talvez, eu não tenho talvez me permitido ser batizado pelo Espírito, não sei, por não ter acreditado na oração em línguas, ter esse bloqueio, então não sei. Então eu acredito que se for para eu batizar mesmo em Espírito Santo, se eu não fui batizado, essa essa oportunidade eu terei, né? Uma hora isso vai acontecer. Mas se eu já fui batizado, só Deus poderá me falar, não sei. Ou alguém que tenha um conhecimento, né, para poder me falar se isso foi um batismo ou não, tá? Então, essa foi a primeira experiência com o Espírito Santo que eu tive. Então ele se manifestou no meu corpo antes mesmo de eu fazer a conversão para o cristianismo, né? Eu já vinha com isso na mente, já estava tendo todas as experiências espirituais com nosso Senhor Jesus Cristo e ele acabou vindo. Fiquei muito feliz, né? Nunca tinha tido uma experiência como aquela, algo muito novo para mim. Então aquilo foi benéfico para mim, para eu acreditar que o Espírito Santo existe. Então, agora que ele se manifestou no meu corpo e eu sei que ele existe, poderei falar sobre ele com, com o coração aberto, porque eu sei que é verdade, não é mentira. O que eu falarei, falarei de coração pelo algo que eu vivi, não pelo que me falaram. Se eu sei que existe, para mim é o suficiente. Então, eu sabendo que o Espírito Santo existe, para mim é o que importa, né? O que os outros vão falar é problema de cada um pensa o que quer. O que importa para mim é o que eu vivo, não o que os outros acham. Então, essa foi a minha experiência com o Espírito Santo, tá? E outro recado que o nosso Senhor pediu para dar é basicamente bem parecido com aquele que eu dei no Natal, tá? Do Natal falei sobre presentes, tomar cuidado quando ganha. E agora eu falei sobre alimento e sobre bebida. Por que sobre alimento e sobre bebida? Réveillon, né? Natal também tem muita comida, mas Natal o povo gosta mais de trocar presente. Então, por isso que eu falei sobre os presentes. E Réveillon tem aquela mesa né, a mesa de final de ano, muita gente comemora, muita gente faz muita comida, muita gente
vai passar o Réveillon, a virada, na casa de outras pessoas. Muita gente leva alimentação, muita gente leva bebida. Então, essas pessoas do mal que eu falo, que trabalham para as trevas, pessoa que tem um caráter duvidoso, sabe? Essas pessoas, o que que elas fazem para querer destruir alguém? Né? Esse trabalho pode ser para destruição, amarração amorosa, destruição de casamento, destruição de lares, de empresa, destruição de qualquer forma que a pessoa imagina que possa ser feita, tá? O que que ela faz? Tanto a questão dos presentes que tu ganha, quanto da comida, a bebida que tu dá para outra pessoa, não necessariamente precisa fazer macumba. As pessoas acham que macumba é fazer um ritual de magia, colocar um monte de coisa ali. Não. Tem macumba que tu não precisa fazer nada disso. A macumba mesmo para a pessoa colocar naquele objeto não precisa ser feito um ritual. O que importa é o sentimento que ela coloca naquela comida na hora que ela está preparando. Por exemplo, tu convidou alguém para jantar na tua casa, a pessoa vai trazer, um salpicão, sei lá, qualquer prato. A pessoa vai fazer um salpicão. Só que tu não sabe que aquela pessoa te odeia e tu não sabe que aquela pessoa quer te destruir, quer te ver no fundo do poço, que ela quer tudo que tu quer, que tu tem e ela não pode ter. A pessoa invejosa, a pessoa que quer o teu marido, a pessoa que quer destruir a tua família. Esse tipo de gente ruim, que não presta, né? Que todo mundo conhece alguém, assim. Então, o que eles fazem? Na hora que eles estão preparando aquele alimento, na hora de preparar que ela está fazendo, por exemplo, o salpicão, ela coloca tanto ódio em cima daquela comida, ela coloca o ódio de destruição, ódio de manipulação, ódio de morte, muita gente deseja a morte da gente, ordem de basicamente destruição. Ela quer te destruir, ela quer te ver no fundo do poço, ela quer que tu quer o que tu tem, ela não quer que você tenha o que você tem. Então, é esse tipo de gente que faz esse tipo de coisa. Gente que não presta mesmo, sabe? Gente que a alma já é do capiroto, do Satanás. Então, elas fazem isso. Elas jogam todo o ódio em cima daquela comida e te levam. E tu, né, coração todo aberto, solícito, tu recebe aquele alimento que tu acha que é sagrado, que foi feito por alguém que jogou todo o amor ali em cima, mas ela não jogou o amor, ela jogou o ódio. E ela te entrega, vai lá, te entrega, te abraça, te dá um beijo no rosto, como Judas fez com Jesus Cristo. Geralmente, as pessoas que mais demoníacas são as mais falsas. Elas não demonstram que elas são pessoas maléficas. Elas demonstram boas pessoas, são pessoas sorridentes, pessoas solícitas, que gostam de ajudar, que gostam, sabe? Aquela pessoa que é boa demais, sempre está querendo ajudar, sempre querendo aparecer, querendo status, palcos. Essas são as mais perigosas. Não tem que ter medo dos explosivos, das pessoas explosivas como o Pedro. Tu tem que ter medo de gente calmas, como Judas, tá? O explosivo geralmente só explode, só fala e não faz nada. Mas aquela pessoa silenciosa, essas que são as malignas. Por quê? Porque ela tá olhando para ti e tá sorrindo, e tu não imagina que por dentro ali é o próprio capiroto que está incorporado nela, sabe? Então é complicado confiar nas pessoas, é complicado receber alimento, bebida. Muitos podem colocar, tipo, abrir a garrafa, colocar ali, por exemplo, terra de cemitério para destruir a tua vida mesmo, sabe? Pode colocar outras coisas, ou não só pode, tipo, fazer uma macumba ali, até rezar. Rezar uma reza do diabo ali em cima daquele alimento, daquela bebida sagrada e te dar. Nossa, ela destrói a tua vida, sabe? E tu acaba nem percebendo. Tu acaba recebendo aquele presente ali com muito amor, gratidão, e a pessoa só quer te destruir. Então, o que que Jesus pediu para falar para vocês? Tomem cuidado. Cuidado de quem tu recebe bebida, de quem tu recebe chocolate. Aí no Brasil, fiquei sabendo, muita gente está morrendo envenenado, recebendo presente de chocolate, bolo de pote, sabe? Então, cuidado. Não sabe procedência do alimento, não come. Tá em dúvida? Descarta. Sabe o que tu faz? Pega o alimento, faz o sinal da cruz em cima, reza um Pai Nosso e fala com nosso Senhor Jesus Cristo, Deus,
com quem tu quiser e pede para eliminar todo o trabalho de macumbaria, toda feitiçaria. Pode tacar fogo, pode colocar no lixo, sabe? Mas não no lixeiro dentro de casa. Tem que ser na parte externa para o lixeiro passar e levar, porque se ficar aquela energia dentro da tua casa vai afetar o ambiente. Então tome cuidado, cuidado, cuidado. As pessoas não são tão boas como a gente pensa. As piores pessoas, as mais invejosas, aquelas que querem o teu mal, aquelas que querem te destruir, nunca é alguém distante, nunca é alguém que tu não conhece, alguém que tu não tem intimidade, não. Geralmente é alguém que está ali no teu convívio, no teu dia a dia, que diz que gosta de ti, diz que é teu amigo, diz que quer teu bem, mas é tudo mentira, tá? Então toma cuidado com essas pessoas. Se tu desconfia de alguém que não gosta de ti, que tu sabe que ela não tem uma boa índole, não aceita alimento, não aceita bebida, não aceita presentes, tá? Então, muita macumba acontece aí e as pessoas nem sabem. Acaba levando para dentro de casa, a destruição acontece, ela nem sabe o porquê, sabe? Então tem muita gente má. Então esse é um alerta que eu faço para todos, tá? Jesus pediu para falar novamente. Fala isso para o povo, porque é algo muito comum, muito corriqueiro, e as pessoas nem fazem ideia de que isso acontece. Muitas, quem são da religião sabe que isso acontece, mas quem não é da religião não sabe, tá? Então, é bom a gente ter alguns conhecimentos para a gente ficar preparado do que realmente acontece no mundo, sabe? Nem todo mundo é bom, nem todo mundo cultua Cristo, nem todo mundo tem uma boa índole, né? Então, o mal existe, sim, o bem também existe. Então, não devemos dar brecha para esse tipo de energia. Então, é basicamente isso que eu queria falar para vocês, tá? Então, também quero desejar a todos, né, que tenham uma boa virada de ano, que 2016 possa ser um ano muito próspero, de muita alegria, né, muita paz para a gente, que a gente está precisando tanto, esse mundo que está em guerra, né? O poder é um câncer da nação, na minha opinião. As pessoas por poder, elas matam, elas destroem, elas fazem tudo por poder. Então, eu acredito que o poder é a pior arma que um ser humano pode ter, sabe? Então, o poder é perigoso. Então, a gente tem que estar ciente para quem a gente dá poder, para quem a gente entrega as nossas vidas. Então, tem que ser uma pessoa coerente, que tu sabe que vai poder te dar um suporte, tá? Então, cuidado, cuidado com quem tu se relaciona, cuidado com quem tu desabafa. Tem muita gente se fazendo de amiguinho para tu desabafar com ela e depois ela usar contra você. Já passei por muito isso. Sei como funciona, conheço a maldade do ser humano. Então, tem que ficar ligado que 2016 seja um ano muito próspero, um ano de avivamento espiritual, né? Um ano que Deus adentre de nossas casas e leve a sua palavra, a sua energia, sabe? Então é isso que eu desejo a todos. Coisas boas e coisas boas. Então, para finalizar agora, eu quero rezar um Pai Nosso e quero que todas as pessoas que vejam esse vídeo receba a minha energia lançada sobre vocês, uma energia de amor, de afeto, de caridade, de coisas boas. Tudo aquela energia que Jesus Cristo carrega, eu desejo a todos vocês. E a mim também, né? Também sou filho de Deus, mereço um pouco de um pouco disso, né? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor, que no dia de hoje o Senhor possa levar a cura do Senhor para aquelas pessoas que precisam de cura, que o Senhor possa adentrar dentro dos hospitais, dentro dos setores oncológicos, sabe? Que o Senhor possa adentrar dentro das clínicas psicológicas, clínicas médicas, clínica de reabilitação de vícios, que o Senhor possa ajudar os moradores de rua, Senhor, que o Senhor possa levar o alimento e o pão para aqueles que necessitam, para aqueles que passam fome, meu Senhor, que o Senhor possa levar paz,
levar um pouco de aconchego, sabe? Que o Senhor possa tocar o coração de todos e levar a sua paz, a sua essência, para que nós podemos seguir o Senhor na sua virtude, que o Senhor que nos salvou merece tudo e o melhor de nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoal, só para deixar mais um recado também, você que puder, se puder se inscrever nesse canal, assinar, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar essa mensagem com os irmãos, para quem realmente precisa, sabe? Então, eu espero ver vocês novamente no próximo sábado, às 4 horas da tarde, tá? Então, eu conto com vocês e que vocês tenham uma semana de muito próspera, tá ok? Até a próxima. Muito obrigado.